Fala pessoal, hoje nós temos uma aula aqui específica, um vídeo aula bem específico sobre a evolução política de Roma antiga. O objetivo dessa aula é a gente falar sobre como Roma passou por processos políticos importantes até se consolidar como um forte império, um dos maiores impérios, na verdade, da história. Então, primeiro, a gente precisa compreender aqui como se deu o povoamento daquela região. Nessa aula, nós vamos aprender sobre como Roma se desenvolveu politicamente. Então, por isso que nós começamos com essa questão geopolítica, geográfica aí dos povos que migraram até a região ali da Península Itálica, para a gente compreender melhor como se deu esse desenvolvimento de Roma em monarquia, república e até império. Se você quer também um vídeo resumindo ali as principais ideias de Roma no que diz respeito à monarquia, república e império, você também encontra aqui disponível para você no YouTube aqui no canal. Então, a primeira parte de povoamento e origem de Roma aqui. Você sabe que existe aí o mito romano, o mito de fundação de Roma, em que dois irmãos chamados Rômulo e Rêmulo, eles foram criados por uma loba e se estabeleceram ali na região da Península Itálica, dando origem a esse grande império. Essa é uma visão mitológica da fundação de Roma. Aqui nós vemos a parte, digamos, mais histórica, ou seja, como Roma foi formada através dos povos, E aí nós sabemos que a partir de 2000 a.C., vários povos se estabeleceram ali no atual território da Península Itálica, Você está vendo aqui toda a Península Itálica e os povos que começaram a viver nessa região aqui. Nós tínhamos povos gregos, tribos italiotas, que são os latinos, os sabinos e os sanitas, etruscos e os cartagineses. Então, vários povos migraram aqui para a Península Itálica, Vários povos que é uma região península, Então, é mais fácil você desenvolver aí a sua atividade comercial. Então, se liga nos povos que habitaram aqui. Nós temos etruscos, gregos, cartagineses, povos itálicos, os italiotas e vários outros povos que se estabeleceram aí mais ao norte da península, por exemplo. Então, nada muito diferente de outras grandes civilizações, de outros impérios que se formaram, Muitos povos migraram até a região e se estabeleceram aí, mas nós destacamos os etruscos e os italiotas, que são os povos de fato que deram origem aí à civilização romana. Muito bem, então, como eu falei para vocês, nós temos também a visão mitológica da fundação, que normalmente nós vemos e estudamos quando nós estamos tratando do desenvolvimento, do povoamento e da origem de Roma. Isso aqui não é novidade, Rômulo e Remo são filhos de Marte, se estabeleceram aí na região romana por volta de 753 a.C., tendo sido os primeiros, digamos, líderes, Aí Rômulo como o primeiro rei romano, A gente sabe que Roma surge primeiro como uma monarquia, E aqui eu coloquei para vocês as fases da história romana. Nós temos a monarquia, depois a república e depois é que nós temos aí, já no ano 27 antes de Cristo, se estabelecendo aí como um império, tá bom? Na verdade aqui até 476 depois de Cristo, E não antes. Aqui temos um erro, aqui não é antes de Cristo, é depois de Cristo. O império começa em 27 e cai aí em 476 com a invasão dos povos que nós chamamos os povos bárbaros, Os povos que dominaram Roma aí. Então nós temos três fases do povoamento, do estabelecimento de Roma na região. Nós temos a monarquia, a república e também o império. Então, além da chegada dos povos, principalmente etruscos e os povos italiotas, nós temos essa visão mitológica da fundação de Roma e o seu estabelecimento em três fases, a monarquia, a república e o império. Inclusive,
foi na República que Roma teve uma grande expansão territorial aqui. Primeiro, a fase da monarquia, nós temos 3 grandes destaques para vocês compreenderem aqui. Primeiro, você tem a estruturação das bases sociais. Né? O que significa isso? Significa que quando Roma ainda era uma monarquia, nós já temos, obviamente, a divisão de classes sociais. Nós já temos os reis, né? O rei, né? Melhor dizendo. Nós já temos os comerciantes, já temos os camponeses, os clientes, né? Que são aqueles que estão ali trabalhando para os patrícios, que é uma classe social de magistrados, de pessoas que estavam aí, é a elite, né? Que tinham muitas terras, tinham muitas posses, participavam das principais decisões políticas de Roma. Então você pode ver, por exemplo, que nós já temos uma estruturação das bases sociais, naquela velha pirâmide social que nós conhecemos muito bem. Então, o governo do rei ele era apoiado, né, por conselho de anciãos. Você está vendo que isso aqui é uma espécie de senado, né, já é um protótipo de um grupo oligárquico que vai dar apoio ao rei. Isso sempre aconteceu em Roma. Até no Império, apesar do imperador, como nós vamos ver, ele ter um grande império, um grande estabelecimento de domínio, né, um grande poder de domínio. Ele era um César Augusto, ele era uma representação praticamente divina, mas já existia um grupo ali, né, de conselho de anciãos, aí na monarquia, na república, o senado, e no império também. Nós teremos esse grupo aí de senado, de magistrados, que vai apoiar ou não o imperador, né? E aqui na monarquia nós temos uma aristocracia tomando o poder. Ou seja, o poder do rei vai diminuindo, enquanto o poder da aristocracia, de uma oligarquia, principalmente formada por magistrados, pessoas que tinham posse das terras, dominam, né? Começa a exercer uma influência muito grande aí em Roma. Por isso, nós temos a República Romana, né? Você está vendo aí que o rei, tanto o rei, né, como os imperadores, eles precisavam do apoio dessa oligarquia, né, do senado, dos magistrados. Senão eles não conseguiam governar. Você vê aí o que é a oligarquia, né, pressionando o rei, né, para assassiná-lo, né, os senadores, os magistrados, pressionando o rei para que tivesse maior participação, maior domínio. E isso é o que nós chamamos do período de república, né? E aí, nesse período de república, nós temos algumas características políticas interessantes. Lembrando que essa aula é uma aula sobre a evolução política de Roma. Então, quem eram os líderes aqui? Os líderes, eles eram os magistrados. Então, eles tinham funções administrativas, militares, econômicas, religiosas e também o que diz respeito à conduta moral. Normalmente, eles eram eleitos pelos cidadãos em assembleias populares. Ou seja, você tem uma diminuição da concentração de poder no rei, certo? A concentração de poder está agora nas assembleias, no senado, nos magistrados. Eu vou falar sobre cada magistrado daqui a pouco. O que nós entendemos, né, aqui é que os magistrados são os líderes romanos. Cada magistrado tem uma função específica. Então, os cônsules, por exemplo, tinham funções específicas, né? Esses eram os magistrados mais importantes, criadores de leis, inclusive. Então, não esquece disso. Os cônsules, eles têm um papel muito importante no que diz respeito aí à participação, a domínio político em Roma. O Senado, por exemplo, era um cargo vitalício, né? Composto pela aristocracia e tinha um poder de influência social muito significativo, certo? Então, os principais magistrados aqui que eu prometi, vou falar quem eram e quais são as suas principais funções, né? Os cônsules, eles tinham um poder executivo, né, que era eleito por um mandato de 1 ano, presidia a Assembleia e também o Senado. Por isso que eu falei para vocês que os cônsules, eles chegam a ser os magistrados mais importantes da Roma antiga, né, do período republicano aí, porque eles tinham o poder executivo, né, eles presidiam as assembleias, né, e eles presidiam o Senado. Os pretores eram os responsáveis pela execução da justiça em Roma.
Os censores é a conduta moral e o recenseamento. Perceba que não é apenas fazer o censo, mas é ensinar ao povo como eles deveriam viver, a conduta moral, né, de cada um, como eles deveriam proceder. Isso está muito ligado também à religião, né? O que era permitido, o que não era permitido, o que você podia fazer na sociedade, né? Como você deveria se comportar, vamos dizer assim, a conduta moral da Roma antiga era dita pelos censores. Aqui você tem os questores, que administravam os dinheiros, né? Ou melhor, administravam o dinheiro romano. Os edis, que eram encarregados da conservação e do policiamento, além do abastecimento de Roma, e o tribuno ou tribunato da plebe, que eram as lutas plebeias por reformas sociais. Ou seja, a Roma antiga, na República, eles conseguiram estabelecer uma assembleia que era específico para o plebeu. E aí você sabe, né, porque você já aprendeu isso nas aulas sobre sociedade romana, que os plebeus, eles quase não tinham direitos sociais, né? Você tem os patrícios, você tem aí os plebeus abaixo. Então, era um pessoal mais ou menos de classe média, alguns comerciantes, mas que não tinham muita participação popular, né? Não tinham muitos direitos. Então, quando você tem um tribuno na Assembleia, você tem um ganho de notoriedade social muito significativo, né? O tribuno da plebe era um dos magistrados. Então, qualquer demanda que esse povo, que essa classe social tivesse, eles poderiam levar para o Senado, né? Para os magistrados, para resolver. Bem, no período republicano, nós temos uma questão política muito interessante, que é a questão da expansão territorial. Nós pensamos que a expansão territorial se dá muito e exclusivamente no Império. Não. No período republicano é que nós temos uma grande expansão territorial, né? Por quê? Porque nós temos uma expansão do exército e nós temos uma expansão militar. O exército romano se consolida fortemente aí no período que nós conhecemos como República. O desejo de expansão territorial, de dominar, de colonizar, de sair em busca de grandes comércios marítimos. É tanto que você está vendo aqui, né, que nós temos conflitos com Cartago, por exemplo, no norte da África. Nós temos as guerras púnicas com os fenícios, porque os fenícios tinham uma circulação no mar Mediterrâneo muito significativa. Então aí você tem um atrito de Roma com os fenícios pelo mar Mediterrâneo. É tanto que Roma estabelece, depois que vence, o Mare Nostrum, que significa o mar é nosso, né? Tá aqui, ó, o nosso mar, ou seja, o mar Mediterrâneo era o mar dos romanos. Depois da expansão militar, depois da expansão do exército, depois do domínio comercial colonial, no período republicano. E aqui nós temos, na verdade, um mapa, né, que apresenta aí esse domínio. Olha aqui, ó, de Roma, toda essa região em rosa aqui, região de Cartago, né, região da Península Itálica aqui, ó, e também o sul da Europa, né, aqui, chegando praticamente aí na região do Oriente Próximo com o Mare Nostrum. Muito bem. Período da República aqui, isso aqui é a parte final do período republicano, tá? A parte final do período republicano aqui nós temos a consequência da expansão e da situação social, certo? Isso aí é um destaque, né? Porque essa expansão política, geopolítica, ela tem consequência. Como é que ficava a sociedade? Primeiro, nós temos a decadência dos plebeus. Você lembra que eu falei que politicamente os plebeus, eles ascenderam socialmente com o tribuno da plebe, né? Eles tinham participação nos magistrados. Outro destaque é a lei Canuleia, certo? Essa lei, ela permitia que o plebeu casasse com um patrício, né? Isso aí é uma ascensão social pelo casamento. Só que nós temos aí expansão, guerra, conflito, Roma desejando se expandir, fortalecimento do exército. O que é que acontece? Os plebeus, eles são convocados ao exército. Então isso faz com que a população de fato tenha um declínio, né? Você tem ausência de homens e esfacelamento das famílias, pobreza, escravidão, crescimento da aristocracia. Então os plebeus ficaram mais ou menos conhecidos como os sem terra. E aí você tem um crescimento do latifúndio, ou seja, a aristocracia,
aqueles que são mais privilegiados, e o próprio Estado começa a ter o latifúndio das terras. Porém, nós temos aqui dois legisladores romanos importantes que começam a implantar mudanças, certo? A crise já está instalada, você já tem uma diferença de classe social muito significativa, mas a crise está instalada, né? Aí você tem dois legisladores que são Tibério e Graco, certo? Esses dois aqui, a partir de 133 e 122 a.C., eles lutaram para que os plebeus tivessem maior participação. Eles fazem uma espécie de reforma agrária, certo? Agora, você sabe que a aristocracia não deseja, né, que a classe social mais baixa dos plebeus tenha um contínuo crescimento social e econômico. Então, eles são mortos, na verdade. Apesar de implantarem a reforma agrária, eles chegam a ser mortos, né? Eles são assassinados aí. E aí você vê que Roma está instável politicamente, instável socialmente. E Roma tinha um dispositivo de chamar um ditador romano, que normalmente era um general, em momentos de crise, né? E para isso você tem então o estabelecimento de uma certa crise romana que necessita de um ditador, que necessita de um governo mais forte para regular. Então, esse é o fim da República. Essa crise social, ela traz o fim da República e o início do Império Romano. Você tem, por exemplo, a ascensão de homens novos, ou cavaleiros, plebeus que são enriquecidos no exército. Que mesmo nós observamos, né, aqui, mesmo a gente podendo observar que Roma passa por essa crise social, alguns plebeus começam a participar ativamente da política. Normalmente, gente que era enriquecida por conta do exército, né? Não todos, evidentemente, mas temos uma luta, né, popular e uma participação política. Aqui, lembre-se, mais uma vez eu lembro que isso aqui é uma aula focada na questão política romana, né? Então, dois partidos específicos, eles surgem no período republicano. Aqueles que apoiam o privilégio do Senado, né? E o Partido Popular, que são cavaleiros, ou seja, esses plebeus que ascenderam socialmente, que defendiam o seu crescimento, né? O crescimento da participação dos plebeus na sociedade romana, com maior prestígio, né? E aí nós temos a figura dos militares, certo? Que desejavam, na verdade, impedir o crescimento dessa classe social dos plebeus que estão no exército, tendo muita fidelidade do exército. E aí seriam os generais imperiais. Então preste atenção para você entender direito. Nós temos um caos instalado, nós temos uma crise social, nós temos os plebeus que ascenderam socialmente, depois começaram a perder terra, nós temos os plebeus que começaram a participar do exército e criaram um movimento de participação popular, mas que foi sufocado pela aristocracia, pela oligarquia, pelo Senado, pelos magistrados e principalmente pelos grandes generais romanos, que são o protótipo dos imperadores e dos ditadores, que eram chamados para governar Roma em momentos de crise, né? E aí nós temos então o fim do período republicano em Roma e o início do Império Romano, tá bom? Politicamente, né, o início do Império Romano tem muitas implicações sociais. O primeiro chefe imperial foi Mário, que era, olha só, de origem plebeia. Você vê que a pessoa sai da classe social em que está, chega até um cargo importante, né, de general, né, de chefe imperial no exército e se torna aí um dos primeiros legisladores imperiais em Roma. Se você acha que mudou muita coisa porque um plebeu chegou lá no alto da classe social, não mudou, né? Não mudou. Nós tivemos aqui vários plebeus que chegaram à alta patente do exército, mas que não fizeram mudança, né? Não fizeram mudanças políticas importantes, né? Nós temos aí Mário, que era de origem plebeia, e Sila, que era de origem patrícia. Depois nós tivemos três, preste atenção aqui, que se chama triunvirato. Já em 60 a.C., nós temos três imperadores em Roma, triunvirato, tá? Desejando estabelecer a ordem romana. Nós temos Júlio César, Pompeu e Crasso. Você sabe que Júlio César
derrotou Pompeu e dominou Roma, né? Crasso ele morreu na batalha de Carras, batalhas específicas que aconteceram porque Roma desejava continuar expandindo seu império. Então, na verdade, Júlio César, né, ele foi morto pelos imperadores, ele foi morto pelos senadores em 44 a.C. Então, você percebe o quê? Você percebe que, mesmo com a chegada dos imperadores generais para estabelecer a ordem política em Roma, os senadores ainda não estavam satisfeitos, porque queriam continuar esse domínio político, como senadores, como magistrados. Então, Júlio César é aí, não o primeiro imperador romano, mas é um dos primeiros líderes generais nessa transição, né? Ele fica aí aproximadamente de 60 até 44 a.C. como um dos mais importantes líderes romanos desse período de transição aqui, antes de formar o segundo triunvirato, formado por Otávio Augusto, Marco Antônio e Lépido. Você sabe que, tendo em vista as disputas de poder entre os três, no segundo triunvirato, Otávio Augusto se torna aí o imperador e ele instaura de fato o Império Romano em 31 a.C. Então, Otávio Augusto é o primeiro imperador romano, né, reconhecido como Senado. Você já deve ter visto essa imagem, essa foto aí, essa estátua, essa escultura de Otávio Augusto, né? O destaque aqui que eu dou é que ele se deu bem com o Senado, né? Como eu disse para você, politicamente em Roma, não é porque o imperador ele tinha todo o poder, não é porque ele era uma representação divina que ele podia fazer o que bem entendesse. Ele precisava de estar bem com a oligarquia, com a aristocracia, com o Senado. Então, ele é comandante supremo do exército, imperador divino e pontificatus máximos, ou seja, ele é uma representação divina, por isso é Augustus, né? Otávio Augusto, o Augusto significa que ele tem uma representação divina, e ele também é o líder religioso máximo, sendo aí o primeiro grande imperador romano. Bem, após a morte de Otávio Augusto, nós temos aqui duas características importantes. Na verdade, Otávio Augusto ele inaugura essa era, né, dos imperadores como uma espécie de Deus, né, com essência divina. Preste bem atenção aqui ao numen, né? Isso nasce no Império de Otávio Augusto, mas se estabelece durante todo o período do Império Romano aí, né? Ou seja, o imperador sendo uma espécie de Deus, é a primeira característica. Outra característica importante do Império é que após a morte dele, nós temos um período de Pax Romano, nós temos um período de grande crescimento do estabelecimento da paz em Roma, né? O estabelecimento das estradas, das conexões. Como o imperador já tinha uma boa relação com o Senado, então nós temos um período de paz, de prosperidade romana, né? Claro, antes da queda. E porque o povo, na verdade, era dominado e ludibriado pela política do pão e circo. Isso aqui você não pode esquecer. Quando fala de Império Romano, quando fala de dominação cultural, social, você não pode esquecer da política de pão e circo, né? Você está vendo aí imagens dos espetáculos que aconteciam no Coliseu, onde o povo recebia pães, né? Recebia pão e recebia um espetáculo aí dos grandes gladiadores. Muito bem, e assim nós chegamos ao final dessa nossa breve aula, dessa nossa exposição. Lembrando que você tem um vídeo complementar aqui que trata sobre cada período de forma específica, da forma histórica, não apenas do ambiente político, como eu falei aqui, né? Eu falei aqui da evolução política, da monarquia, república e império, mas você também encontra aqui um breve resumo tratando das questões mais históricas, econômicas aí, envolvendo o período monárquico, republicano e imperial. Então, você não é inscrito ainda no canal? Você não é? Então, se inscreva, curte, comenta esse vídeo, se inscreve, compartilhe e você vai receber todo o conteúdo que eu colocar aqui para você sobre história, política, sociedade, religião e muitas outras coisas. Valeu, pessoal!